Olá, eu me chamo Heráclito, sou coordenador e professor da especialização em Psicologia Junguiana da Universidade Rácio, e esse é o primeiro de uma série de vídeos curtos sobre alguns dos conceitos fundamentais da psicologia do Jung. Hoje nós vamos falar sobre o símbolo. Uma das definições que Jung dá de símbolo, que é a minha preferida, é uma que eu pensei do tipos psicológicos, em que ele diz que o símbolo representa o indizível de maneira insuperável. Essa formulação ela dá conta justamente de que o símbolo ele representa um fator essencialmente inconsciente, mas não apenas isso. O símbolo ele é um fator altamente complexo, que não é de natureza nem racional nem irracional. Logo, ele implica que, além da formulação do inconsciente, ele vai estar formulando as duas coisas ao mesmo tempo. Vai ser algo que vai ser uma união de aspectos tanto conscientes quanto inconscientes. Esse fator altamente complexo, ele também é representado, né, numa sinonímia que o Jung tem para símbolo, que ele também o chama de função transcendente. E essa função transcendente, ela justamente dá conta de que o símbolo ele possui uma dupla natureza, tanto racional quanto irracional, e ele formula algo apenas obscuramente pressentido. É importante nesse conceito que ele traz um aspecto tanto ético quanto prático que muitas vezes queda esquecido quando se vai tratar do conceito. No primeiro momento, o aspecto prático é que, quando eu estou falando de símbolo, de uma interpretação simbólica, ela vai ser bastante diferente de uma interpretação redutiva. Uma interpretação, ou seja, o símbolo tem a ver com o aspecto sintético da teoria do Jung, né? Com a chamada interpretação hermenêutica, ou interpretação sintética, ou interpretação anagógica, para usar o termo de um autor que o Jung gostava de citar, chamado Silber, ou Silber, como escreve, né? Essa é a pronúncia alemã. Que significa que essa diferença fundamental é, quando eu faço uma análise redutiva, na perspectiva similar àquilo que era feito pelo Freud ou pelo Adler, eu vou ter uma série de imagens que elas vão ser menos simbólicas e mais alegóricas, porque a grande variedade de imagens que vai aparecer, por exemplo, na interpretação onírica, elas vão sempre remontar de maneira redutiva a um aspecto instintivo elementar. No caso do Freud, a sexualidade, no caso do Adler, o princípio de poder. Uma interpretação simbólica, cada símbolo vai importar individualmente, porque a mudança na imagem ela não vai mais indicar algo que aponta para o passado ou que aponta para esse dado instintivo elementar, mas vai indicar sim uma mudança sutil, uma inflexão na situação psicológica que se modificou. E essa interpretação simbólica, ou seja, essa perspectiva em que eu penso as imagens oníricas ou as imagens da cultura de maneira simbólica, implicam sempre uma visão não voltada para o passado de maneira redutiva, ou redutiva causal, mas implica uma pergunta do para quê, ou seja, o que é que essa imagem deve operar no sentido de uma interpretação onírica. Nesse sentido, quando eu penso no símbolo, ele me dá uma orientação que aponta para o futuro. Ele aponta para, no caso do símbolo individual, nesse aspecto altamente complexo da função transcendente, ou seja, algo que formula aspectos racionais e irracionais, a consecução de uma nova personalidade, de uma nova atitude da personalidade, no sentido de uma equilibração ou substituição, ou seja, no sentido daquilo que Jung chamava propriamente de compensação. Nesse sentido, você tem um aspecto eminentemente prático, que está associado ao conceito de símbolo, e em termos éticos, isso implica também um certo paradoxo, porque o Jung não abandona o aspecto redutivo da interpretação, ao contrário, ele permanece extremamente importante, mas ele não é cientificamente suficiente, e junto da pergunta do porquê, ou seja, por que aquelas imagens aparecem tanto na cultura quanto num sonho, por exemplo, fundamentalmente a cultura e o sonho têm a mesma origem, que é a alma, mas a pergunta pelo para quê, ou seja, do sentido daquela imagem. E o sentido da imagem, o para quê, o que é que aquela imagem deve operar, implica uma pergunta moral, ou seja, implica uma pergunta pelas consequências daquela imagem. Ela não vai simplesmente ter um aspecto analítico
no sentido em que eu vou chegar ao aspecto mais fundamental daquela imagem, mas eu vou me perguntar também qual a consequência daquela imagem simbólica. Ela passa a ter uma consequência viva para aquele sujeito, no caso um símbolo individual, e no caso do símbolo coletivo, isso implica também que ocorre uma mudança, uma inflexão significativa na maneira como você vai interpretar, por exemplo, uma obra de arte, que o Jung deixa isso bastante claro, que uma crítica que ele faz ao Freud, a interpretação da obra de arte deixa de ser uma psicobiografia e a obra de arte passa a importar como um objeto independente da personalidade que criou. Esse é o nosso primeiro vídeo, eu agradeço a todos que assistiram, muito obrigado.